Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e nós estamos na nossa 26ª aula do curso. O curso está ficando bem interessante, bem legal. Vamos começar? Bom, para essa aula, nós vamos continuar aí com a resolução dos exercícios do nosso material. Bastante exercício. Espero que você já esteja preparado. Vamos começar? Então vamos lá para o nosso primeiro exercício da aula de hoje. Página 83 aí do nosso material é a questão de número 4. Bom, espero que você tenha lido aí o enunciado da questão. E se você leu o enunciado da questão, pode ser que você esteja sentindo falta do valor da gravidade local, não é verdade? Bom, isso não significa que estejam faltando os dados aí na questão. É bem possível que você nem precise utilizar a gravidade. O valor, por exemplo, 10 metros por segundo ao quadrado. O fato é que ele está pedindo a tangente desse ângulo alfa, não é? Da figura que você pode estar observando aí na leitura do enunciado do problema. Se ele quer a tangente, é porque ele quer a razão entre o módulo aí dos dois vetores, o oposto, o adjacente, não é verdade? Então é bem possível que você realmente não vá precisar do valor da gravidade local. Então vamos lá, vamos observar aí o que acontece no corpo A. O corpo A ele está na iminência de entrar em movimento. Isso significa então que a tração que está sendo aí exercida no corpo A tem que equilibrar com a força de atrito, tá certo? Se você estiver observando a figura, olha, a tração aí puxa o corpo A para a direita, ao passo que a força de atrito vai se opor a essa iminência de movimento, logo, sentido para a esquerda na mesma direção da tração. Portanto, essas duas forças devem se equilibrar, ok? Então, a força de atrito atuando aí no corpo A tem que equilibrar com a tração, que eu estou chamando de tração CD, que também está atuando aí no corpo A. Bom, eu tenho então que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Uma vez que esse corpo A está aí apoiado numa superfície horizontal, então a normal tem o mesmo módulo do peso. Na verdade, essas duas forças se equilibram, ok? Uma coisa que eu gosto bem de salientar é que essa força normal ela não é reação ao peso, tá certo? Ela é simplesmente uma força de contato entre as superfícies, ok? Bom, eu tenho aí o coeficiente de atrito, que foi dado no enunciado, e também a massa do corpo A, que foi dado no enunciado. Portanto, a tração CD vai ser igual a 0,40 vezes M vezes G. Agora vamos para o corpo B. Bom, o corpo B também se mantém em equilíbrio estático, tá? Bom, o peso do corpo B tem que equilibrar com a tração que atua no corpo B. Eu estou chamando de tração DE, na corda DE, não é verdade? Ele deu aí, é bem verdade, a massa do corpo B. Então, vamos lá. A tração, então, DE vai ser igual à massa do corpo B vezes a gravidade local. Então, 0,20 vezes G. Agora, vamos observar o ponto D da figura. Então, o ponto D, ele permanece em equilíbrio. E eu tenho aí, no ponto D, a força elástica, não é verdade? Temos também a tração DE. Então, vamos somar com a força elástica a tração DE, usando aqui, olha, o método polígono. Então, tá aí, olha, a partir da extremidade da força elástica, eu desenho a tração DE. E, por último, a tração CD, que também está atuando no ponto D, só que para a esquerda, tá? Fique esperto aí, porque a tração ela é transmitida ao longo da corda, tá? Se a corda traciona o corpo A para a direita, o corpo A traciona o ponto D para a esquerda, tá certo? Então, olha, ele colocou aí que as duas cordas são perpendiculares, não é isso? O CD e o DE. Então, também vai ocorrer para as trações. São perpendiculares. E ele quer aí, olha, o ângulo alfa, ou melhor dizendo, ele quer a tangente desse ângulo alfa, que é o ângulo entre a força elástica e a vertical. Portanto, é o ângulo entre a força elástica e a tração DE. Ok? Como eu falei, se ele quer a tangente de alfa, ele quer a razão entre as trações, os módulos das trações CD e DE. Então, vamos lá. Então, a tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente, não é verdade?
a tração CD sobre a tração DE. Tração CD é o módulo 0,40 m vezes G. Já fizemos aqui, olha, anteriormente, na verdade. E a tração DE também, olha, está aqui o valor dela. Então, é só substituir, efetuando os cálculos, você vai encontrar aí 2,00 m. Só para manter aqui o número de algarismo, né, após a vírgula, ok? Então, a resposta correta, letra D. Tá certo? Então, fique esperto, porque muitas vezes eles não te dão aí os dados, mas é bem possível que você realmente não vá utilizar, como é o caso aí da gravidade local para essa questão. Então, vamos lá, página 84 do nosso material, questão de número 5. Espero que você tenha feito aí a leitura do nosso material aí, do enunciado na questão. Então, vamos lá, vamos resolver? Vamos pegar então a figura que foi colocada no enunciado e vamos observar o que está acontecendo com essa figura. Olha só, então nós temos aqui o peso atuando nessa primeira polia, não é verdade? E para manter o equilíbrio, pelo menos o equilíbrio dinâmico, se você espera subir essa massa aqui, olha, com velocidade constante, então equilíbrio dinâmico. Força resultante igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, então o peso aqui vai equilibrar com essas duas trações aqui, olha, para cima, tá? É bem verdade, olha, que se essa corda traciona a polia para cima, a polia traciona aqui a corda para baixo, portanto o teto aqui, olha, está sendo tracionado para baixo, tá certo? Por sua vez, do lado esquerdo aqui, olha, essa tração vai tracionar essa segunda polia aqui para baixo, olha, que vai ter que equilibrar aqui com essas duas trações que eu estou chamando de telinha para cima, tá certo? Aqui o telinha também atuando no teto aqui em cima, ok? Por sua vez, esse telinha aqui vai atuar aqui, olha, nessa terceira polia, não é verdade? Que vai equilibrar aqui, por sua vez, com esses T3 linhas, não é? Tá aqui o T3 linhas atuando aqui em cima. E aí, por último, eu tenho esse T3 linhas atuando nessa última polia. Mas se você observar, essa polia aqui, ela é fixa, está presa aqui no teto. Tanto é que a força que está atuando aqui no teto tem que equilibrar com esses dois T3 linhas, não é verdade? E eu tenho 3 polias móveis. Tá? Isso aqui vai me dar o que nós chamamos de vantagem mecânica. Se você for observar aqui, olha, observa que o peso é igual a 2T. 2T, por sua vez, olha, que vai atuar aqui nessa segunda polia, então esse T vai ser igual a 2T, duas linhas, e assim por diante. O que acontece, então, é que o peso, olha, ele vai ser dividido aqui por 2 elevado a n, em que n é o número de polias móveis. Tá certo? 1, 2, 3 no caso. Tá? Você está sempre pegando o peso, equilibrando com 2t, ou seja, o t é P sobre 2. Aí eu tenho aqui, olha, P sobre 2, certo? P sobre 2 igual a 2t duas linhas. Então, t duas linhas é igual a P sobre 4. Ou seja, P sobre 2 ao quadrado, porque são duas polias móveis, e assim por diante. Por isso que eu tenho aqui, olha, 2 elevado a n. No nosso caso aí, olha, eu tenho 3 polias móveis. Então, tenho 2 elevado à terceira, 8. Como ele deu o peso aí no enunciado, portanto, você vai encontrar que a força que você deve exercer aqui do outro lado, aqui, olha, vai ser igual a 75 newtons. Ok? Então, aplicando uma força aqui de 75 newtons, você equilibra essa massa aqui, tá certo? E pode até fazer com que ela suba com velocidade constante, mantendo aí o equilíbrio. Então, a alternativa correta dessa questão, letra C. Ok? Bom, isso é o que nós chamamos de talha exponencial, tá certo? Você sempre vai obter a vantagem mecânica. A única desvantagem que você obtém desse mecanismo é que do lado esquerdo aqui, olha, quando você puxar a corda, você vai ter que puxar muita corda para ter um pequeno deslocamento aqui do lado direito. Mas, pelo menos, faz uma força menor, não é verdade? Então, vamos lá para a próxima questão. Então, nossa próxima questão, da página 85 do nosso material, exercício de número 6, e espero que você tenha feito a leitura do enunciado. Então, vamos lá, vamos para a solução dessa questão.
Então, vamos pegar aí novamente a figura que foi colocada no enunciado e vamos observar aqui quais são as forças que estão atuando nessa barra. Além das forças que já estão sendo representadas aí na figura, nós temos a força elástica atuando no ponto C, não é verdade? Bom, o que eu vou fazer aqui é pegar já o componente perpendicular dessa força elástica e vou chamar esse componente de força elástica na direção do eixo Y, ok? E para estudar aqui o equilíbrio dessa barra, eu vou observar o seguinte, que eu posso adotar qualquer ponto aqui ao longo da barra, tá? Qualquer ponto. Mas eu vou adotar o ponto A. Por quê? Primeiro, eu tenho umas forças aqui, olha, atuando no ponto A. Eu tenho força normal aqui que a parede exerce na barra, tá certo? Tem força na vertical também. Se eu adotar o ponto A como meu ponto de referência, quando eu for calcular o momento das forças, eu não vou precisar calcular o momento dessas forças que estão atuando no ponto A, até porque a distância é nula, zero, não é verdade? Então vamos lá, olha. Para equilibrar esse corpo extenso, o que eu tenho que impor? Que o momento resultante seja igual a zero. E eu adotei aqui o ponto A como meu ponto de referência, então o momento com relação a esse ponto A, momento resultante, tem que ser igual a zero, tá certo? Repare o seguinte, com relação ao ponto A, eu tenho essa força de 20 newtons, eu tenho essa força de 40 newtons e essa força de 60 newtons, fazendo com que a barra gire no sentido horário. Portanto, todas essas três forças aqui, elas vão contribuir com o momento negativo. A única força que atua, que contribui com o momento positivo, é essa força elástica na direção do eixo Y. Tá certo? Que faz com que a barra esteja girando no sentido anti-horário. Ok? Por isso que eu tenho aqui, olha, a força elástica na direção do eixo Y vezes a distância de 2 metros. Tá aqui, olha, positivo, né? E as outras negativas, olha, 20 vezes 1. Tá? Eu não vou me preocupar mais com o seno de 90, porque o seno de 90 é a unidade, então não vou nem me preocupar com isso. Depois eu vou aplicar aqui o seno de 30, tá? Ou até mesmo o cosseno de 60 para a força elástica, como eu coloquei aqui embaixo. Então, olha, menos 20 vezes 1, menos 40 vezes 3, olha, 40 e a distância 3. Não é isso? E por último, 60 vezes 4. Lembrando, negativo porque essas três forças estão fazendo a barra girar no sentido horário. Tá certo? Então, olha, lembrando que a força elástica na direção do eixo Y eu posso obter por meio do seno de 30, já poderia até ter colocado aqui em cima, mas eu preferi deixar aqui embaixo. Tá certo? E também posso obter por meio do cosseno de 60, porque se aqui é 60 graus e aqui é perpendicular, aqui é 30 graus, isso aqui é 30 graus, aqui também é perpendicular, aqui vai ser 60, até porque esse ângulo aqui e esse outro ângulo aqui são alternos internos. A parede na vertical e a força elástica na direção do eixo Y são paralelas, não é isso? Então, 60 aqui e 60 aqui. Ok? Bom, eu tenho que a força elástica, a constante elástica, vezes a deformação da mola. E aí eu tenho os dados aqui, olha, que foram colocados no enunciado, tá certo? Fique esperto para a unidade, tá? No enunciado, ele te deu uma unidade aqui, eu tenho que utilizar outra unidade, tá certo? Bom, vezes 0,5, tá? 0,5 vai vir aqui, olha, e a distância, né? Tá certo? Vai ser igual a todo esse lado aqui que eu passei para o outro lado, não é isso? Então tá aqui, olha. A constante elástica, então, 3.800 newtons por metro, tá certo? A alternativa correta, letra C. Olha, uma questão bem simples, uma questão tranquila aqui, olha, de equilíbrio de um corpo extenso. Você poderia pensar aqui na força resultante ser igual a zero? Poderia, tá? Poderia pensar. Mas como eu falei, você teria que pensar nessas forças aqui, olha, no ponto A, nas forças verticais aqui. Não sei se é para cima ou se é para baixo, tá certo? E aí você teria uma complicação, porque teria mais uma variável para você encontrar. Dessa forma, pensando no torque, no momento resultante, eu elimino o cálculo do momento resultante exatamente por adotar esse ponto A como meu ponto de referência. Poderia ter adotado o ponto B? Poderia. Aí eu não precisaria calcular o torque da força de 60 newtons. Mas fica a incógnita da força nesse ponto A, tá certo? Então, muitas vezes você se safa aqui, olha, de uma forma bem simples aqui, utilizando o momento resultante, adotando o ponto de referência exatamente das forças desconhecidas. Força que você não conhece, então
Vamos adotar esse ponto aí como nosso ponto de referência. Última questão aí, olha, da página 85 do nosso material, a questão de número 7. Espero que você tenha feito a leitura do enunciado. Então vamos lá, vamos pegar aqui a figura que foi colocada no enunciado, tá certo? Bom, dessa vez aí, olha, eles estão cobrando a questão do centro de gravidade, centro de massa, tá? Então, para você obter o centro de massa aqui, desses corpos, o X, o Y e o Z, bem simples. Como os corpos são homogêneos, então não tem grandes complicações. Basta você pegar o encontro das diagonais. Por exemplo, vamos pegar aí, olha, do corpo Y. Tá aí, olha. Esse ponto aí, onde as diagonais se encontram, é exatamente o centro de gravidade, o centro de massa aqui do corpo Y. Tá certo? Do Z. Também, olha, encontra as diagonais. Tá? Ou seja, fica bem no centro. Ele é homogêneo. Tá? Bem no centro aqui. E, por último, do corpo X. Tá aí, olha. Então, eu tenho o peso de Y aqui, olha. Por que eu tenho que encontrar o centro de massa, o centro de gravidade? Porque eu tenho que calcular o torque. E o torque, olha, eu tenho que calcular exatamente no ponto de atuação dessa força aqui. Se eu estou calculando o torque com relação à barra, tá certo? Aliás, para a barra, né? Para manter o sistema em equilíbrio. Tá aí, olha, o peso de Z e o peso de X. Ok? Bom, a distância, tem a normal, né? Normal aqui de contato aqui com o apoio. Tá certo? Bom, a distância, por exemplo, eu tenho que calcular os torques, então já sei que eu tenho que adotar positivo no sentido anti-horário, e eu tenho que pegar as distâncias, olha, do ponto A até o centro de gravidade aqui, ou centro de massa do corpo Z, da barra Z, eu tenho 6 centímetros. Por quê? 6 mais esses 44 vão dar exatamente 50 centímetros, ou seja, exatamente no meio da barra, 50 centímetros. Tá certo? Bom, eu também tenho a distância, olha, do centro de massa do corpo Y até o apoio. Não é verdade? Por quê? Olha só, eu já não tenho esses 20 centímetros aqui. Então, 20 aqui, 30 aqui. Não é isso? Mas acontece que eu tenho aqui, olha, 10. Então, eu tenho 10 centímetros desse ponto até aqui. Então, 10 mais 30, certo? 40 mais 6, 46. Tá certo? Não tem segredo, bem simples. Tá? Por último aí, olha, o corpo X. Tá? No centro, não é 4? Olha aqui, 4. E aqui tudo não é 44, então 40. Ok? Então, vamos lá. A força resultante tem que ser igual a zero. Portanto, eu tenho que Px mais Py mais Pz é igual a normal. Bom, e novamente, eu posso pensar aqui em qualquer ponto, por exemplo, aqui na barra, tá? Como meu ponto de referência, eu adotei exatamente o ponto A para não precisar calcular o torque da normal. Tá certo? E ó o sentido aqui, olha, do torque positivo no sentido anti-horário. Então, Py, Pz contribui com o momento com torque positivo. Já o Px com torque negativo. Está aqui ele, né? Tá certo? Então, está aqui, olha, a equação do momento. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos substituir os dados que foram colocados no enunciado, as distâncias. Ok? Eu até posso deixar as distâncias em centímetros. Tá certo? Sem problema nenhum. Tá? E eu vou achar aqui o peso, né? O peso do corpo X, valendo 24,5 newtons, de acordo com os dados que foram colocados no enunciado. Portanto, a alternativa correta, a letra E. Repare que eu nem usei essa primeira equação, nem usei, porque a normal é uma incógnita e o Px era outra. Então, eu preferi utilizar simplesmente o momento resultante, uma vez que essa barra aqui permanece na horizontal, não tem rotação para essa barra. Portanto, o momento resultante igual a zero. Tá certo? Também uma questão bem tranquila, bem simples, mas muitas vezes você pode cair aí no erro de querer calcular usando força resultante. É bem possível que você tenha que utilizar a força resultante, mas na maioria dos casos não vai ser necessário usar essa questão aí da força resultante. Para ponto material, com certeza, mas para corpo extenso nem sempre. Algumas vezes sim. Bom, nas próximas aulas nós vamos continuar resolvendo esses exercícios. Bom, por hoje terminamos por aqui.
Procure resolver essas questões novamente, sem visualizar aí a solução. Restando dúvida, volte para as aulas. Nas próximas aulas, nós vamos continuar com a resolução de exercícios referente a essa matéria, de equilíbrio, equilíbrio do ponto material, equilíbrio do corpo extenso. Então, prepare seu caderno porque teremos bastante questões extras. Até a próxima aula!